Bom, caros alunos, fizemos um primeiro vídeo onde vimos as propriedades e a definição de potência, não? Então, nesse segundo vídeo, vamos resolver alguns exemplos propostos que estão no livro texto que estamos usando a partir da página 56, ok? Então vou ir identificando os exercícios e aí vamos ir resolvendo pouco a pouco, ok? Tem a ver com essas definições e propriedades que vimos. Então a primeira questão, letra B, pede para você calcular quanto vale 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a menos 4. Bom, usando a propriedade de potência que vimos, isso seria 3 elevado a 2 mais 6 menos 4, né? Porque quando você está multiplicando a potência da mesma base, você conserva a base e vai somar os expoentes, ou diminuir no caso, porque aqui está com expoente negativo, né? Então, 6 mais 2 é 8, menos 4 dá 4. 3 elevado a 4. Ok? Ou seja, 81, certo? Agora, a letra C, vamos fazer a C, que seria 5 elevado a 4 dividido por 5 ao quadrado. Então, neste caso, a divisão, o que provoca quando é potência, é transformar em fração, né? Então seria 5 elevado a 4 vezes, né, 1 sobre 5 ao quadrado. Então, observa que a divisão, ou que era o símbolo de divisão, transformou-se em um produto, e a fração que era 5 ao quadrado agora é uma fração, né? A potência que era 5 ao quadrado agora é uma fração 5 sobre 2. E aí então, essa é a mesma coisa que dizer 5 elevado a 4 sobre 5 ao quadrado. E aí você usa a propriedade de potência, esse é 5 elevado a 4 menos 2, né? Pelo que vimos anteriormente, no outro vídeo, né? E isso então seria 5 ao quadrado, que é 25. Ok? Agora a letra D. Então isso seria 3 elevado a 98 sobre 3 elevado a 95. Ok? Então isso por propriedade é 3 elevado a 98 menos 95. Né? Fazendo a diferença, né? Seria 3 elevado ao cubo, né? Que é 98 menos 95 dá 3. E 3 ao cubo é 27. Ok? Agora vamos passar para outra página. A letra E é 3 elevado a menos 4 sobre 3 elevado a menos 3, ok? Então, isso aqui, usando a propriedade de potência, isso é 3 elevado a menos 4 vezes menos 3, né? Assim que fica, não é isso? Porque o expoente está embaixo negativo, né? Mas sobe negativo, né? Que era a propriedade número 5 que vimos no vídeo passado, né? E então isso aqui você faz jogo de sinal, seria 3 elevado a menos 4, e menos por menos dá mais 3, não é isso? Então 3 elevado a menos 4 mais 3 dá 3 elevado a menos 1. Ou seja, 1/3, usando a propriedade, a definição de potência negativa, né? Assim você pode entender essa conta. Outra maneira de resolver essa conta é a seguinte. Aqui é 3 elevado a menos 4 sobre 3 elevado a menos 3. Usa a propriedade da definição, né? Então aqui vai ser 3 elevado a menos 4 é a mesma coisa que dizer 1 sobre 3 elevado a 4. 3 elevado a menos 3 é a mesma coisa que dizer 1 sobre 3 ao cubo. E aí você diz fração sobre fração, conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. Perdão, aqui é ao cubo. 3 ao cubo. E aí então, multiplica as frações, 3 ao cubo sobre 3 elevado a 4,
usa a propriedade da potência, 3 ao cubo menos 4, ou seja, 3 elevado a menos 1, que dá 1/3, que é o que tínhamos obtido antes como valor da resposta. Ok? Agora, letra F. Seria 0,3 ao quadrado vezes 0,5 ao quadrado. Você pode entender isso como sendo uma fração, né? Por um lado. Porque 0,3 é a mesma coisa que dizer 3 sobre 10. E 0,5 é a mesma coisa que dizer 5 sobre 10. Ok? E aí então, você pode aplicar a propriedade de potência, né? Que é 3 ao quadrado sobre 10 ao quadrado vezes 5 ao quadrado sobre 10 ao quadrado. Ou seja, 9 sobre 100 vezes 25 sobre 100, né? Então, primeira coisa, vamos multiplicar 9 vezes 25, né? Ou seja, 225. E 100 vezes 100 é 1 e 4 zeros, né? Porque são os 4 zeros que aparecem aí na conta. E 225 dividido por 10.000, 10.000 é a mesma coisa que dizer 0,0225, ok? Só fazer na calculadora. De outra forma, você pode pegar 0,3 ao quadrado vezes 0,5 ao quadrado e juntar, como vimos na propriedade. Isso é 0,3 vezes 0,5 e tudo ao quadrado. Então agora vamos multiplicar 0,3 vezes 0,5, né? Isso aqui é 0,15 ao quadrado, né? Que é o produto de 0,3 com 0,5. E 0,15 vezes 0,15 dá exatamente 0,0225. Ok? Então você pode resolver de várias formas essa conta aí. Ok? Usando as diferentes propriedades que já temos estudado. Questão 2. Então pede para você calcular essa expressão. 2 ao quadrado vezes 2 elevado a menos 3 vezes 3 elevado a menos 1 vezes 3 elevado ao cubo. E tudo isso ao quadrado. Bom, primeiro você pode juntar as potências de base 2 e as potências de base 3, certo? Por separado. Aí então ficaria 2 elevado a 2 menos 3, né? Que é juntar as potências de base 2 vezes 3 elevado a menos 1 mais 3, né? Que seriam as potências de base 3. E aí vamos fazer essa continha primeiro. Fica 2 elevado a menos 1 vezes 3 elevado ao quadrado. E tudo ao quadrado fora. Então, como você tem aqui uma potência, diferentes potências com diferentes expoentes, é só calcular por separado. 2 elevado a menos 1, por definição, é a mesma coisa que dizer o meio, né? Vezes 3 ao quadrado, que é 9, e tudo ao quadrado. Então isso vai ser 9 meios, simplesmente, porque basta você multiplicar essas duas frações. E 9 meios ao quadrado, por definição, não é a mesma coisa que dizer, é a mesma coisa que dizer 81 sobre 4, né? Que é 9 meios ao quadrado, é a mesma coisa que dizer 9 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Ou seja, 81 quartos.
Ok? Dessa forma que resolve a questão 2. A questão 4, né? Agora vamos fazer a questão 4. Estou resolvendo as questões que estão naquele livro texto, no que chama-se aula 3, que fala de potenciação, ok? A partir da página 56 do livro. Então agora, 5 elevado a menos 1, mais 7 elevado a menos 1, sobre 3 elevado a menos 1. Então você aplica aqui simplesmente a definição, né? 5 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1/5, mais 7 elevado a menos 1 é a mesma coisa que dizer 1 sobre 7. E 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que dizer 1/3. Então agora você faz a operação como frações simplesmente. Esse 1/3 você deixa por enquanto aqui embaixo. E vai somar 1/5 mais 1/7. Então, como são primos, o denominador comum é o produto de ambos, 5 vezes 7. Aí então, 5 vezes 7 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 1, 7. Mais 5 vezes 7 dividido por 7 dá 5, né? Que simplifica 7 com 7. 5 vezes 1, 5. Então temos 1/3 embaixo. E em cima fica 7 vezes 5, 7 mais 5, 12. Sobre 7 vezes 5, 35. Né? E isso vai ser igual então a fração sobre fração. Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. E aqui, como 3 é primo com 3 vezes 5, então é só multiplicar. 3 vezes 12 é 36. E 35 vezes 1, 35. Então essa é a resposta dessa conta. Ok? Vamos fazer agora a questão 5. Seria um corchete, depois menos 1/2 elevado a 4, dividido por menos 1/2 elevado a 3. Então, vezes menos 1/2 elevado a 6, mais 2 elevado a menos 6. Então, isso aqui você pode encarar como sendo simplesmente potências de 1/2, né? De menos 1/2, se quiser. Então, como aqui a potência é positiva, se é par, quando a potência é par, fica positivo. Então, vai ser simplesmente 1/2 elevado a 4. Dividido por, e aqui se continua o sinal negativo, menos 1/2 elevado a 3. Vezes, como é par, pode eliminar o sinal. 1/2 elevado a 6. E esse negativo também, esse expoente negativo aqui do final, também é uma fração, né? Que ficaria 1 sobre 2 elevado a 6. Ok? Então agora podemos fazer assim, aplicando a definição de potência quando é uma fração, né? Então aqui vai ser 1 sobre 2 elevado a 4, né? Porque vai 1 elevado a 4, que é 1, e 2 elevado a 4. E aqui dividido, certo? Por menos 1 sobre 2 ao cubo, ok? Vezes 1 sobre 2 elevado a 6, ok? Mais 1 sobre 2 elevado a 6. Então, o que acontece aqui dentro do corchete? Acontece que quando você tem assim uma divisão de duas frações, então você diz assim, né? Conserva a primeira, 1 sobre 2 elevado a 4, e multiplica pela segunda invertida, 2 ao cubo sobre menos 1, né?
Não é assim que você fala? Vezes 1 sobre 2 elevado a 6, certo? Mais 1 sobre 2 elevado a 6. Ok? Então agora vamos a juntar aqui. Vou apagar aqui em cima para poder continuar por aqui por cima a conta. Então aqui vai ser, continuando aqui por cima, multiplica as frações no corchete, né? Então vai ser menos 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a 4 vezes 1 sobre 2 elevado a 6 mais 1 sobre 2 elevado a 6. Então, como tem potência a mesma base, conserva a base e diminui esses expoentes. 3 menos 4. Então vai ser vezes 1 sobre 2 elevado a 6. Ai, perdão. O 1 sobre 2 elevado a 6 mais 1 sobre 2 elevado a 6. Então, vou apagar essa linha daqui de baixo. Aí então vai ser, fica menos 2 elevado a menos 1, certo? Vezes 1 sobre 2 elevado a 6 mais 1 sobre 2 elevado a 6. Aqui vemos então que, como é expoente negativo, então fica uma fração novamente. Então vai ser menos 1 meio, certo? Vezes 1 sobre 2 elevado a 6 mais 1 sobre 2 elevado a 6. E aí então multiplica, né? Como potência, como frações, simplesmente. Então menos 1 com 1 dá menos 1 e 2 com 2 elevado a 6 dá 2 elevado a 7, porque são potência da mesma base, conserva a base e vai somar os expoentes, que está multiplicando embaixo. Então mais 1 sobre 2 elevado a 6. Ok? Bueno, aqui então você, se quiser, calcula isso aqui como sendo a potência do 2 elevado a 7 e do 2 elevado a 6, que é um número, eu não creio que seja muito grande, né? Mas vamos ver aqui, deixa eu ver na calculadora. 2 elevado a 7 é 128. Então vou colocar assim, menos 1 sobre 128, que é 2 elevado a 7, mais e 2 elevado a 6, que é 64. E MMC entre esses dois é 128, que é o dobro de 64. Então 128 dividido por 128 dá 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Mais 128 dividido por 64 é 2. 2 vezes 1, 2. E aí então 2 menos 1 é 1 sobre 128. Certo? Essa é a resposta então dessa conta. Um pouquinho comprida. Talvez você pode usar algumas contas mais rápidas, né? Mas no fundo é isso. Certo? Basicamente. Vamos fazer a outra. Questão 6. Diz assim: 0,2 ao cubo mais 0,32 ao quadrado. Então, isso quanto é? Então, vou encarar como fração, né? Então, isso vai ser 2 sobre 10 ao cubo mais 32 sobre 100
ao quadrado, né? Para ter 0,32 tem que ser com 100, porque tem duas casas depois da vírgula. E para o 0,2 tem que ser sobre 10, porque você tem só uma casa depois da vírgula. E aí então você aplicando a propriedade de potência, então aqui é 8 sobre 1000, que é 10 ao cubo, né? Agora 32 ao quadrado dá 1024, e 100 ao quadrado dá 4 zeros, ok? Então agora 10.000 seria o denominador comum. 1000 dividido por 10.000, aliás, 10.000 dividido por 1000 dá 10. 10 vezes 8, 80. Mais 10.000 por 10.000 dá só 10.000, então vezes 1, vezes dá 1. Vezes 1024 dá 1024. Então agora é só somar, né? 1024 mais 80 dá 1104 sobre 10.000. Se quiser, você pode escrever isso como fração, né? Da seguinte forma, né? É só você contar a quantidade de zeros depois da, certo? Depois da vírgula, né? Porque obviamente 10.000 é maior que 1104, né? Então, mas como você tem 4 zeros, então exatamente, e são 4 os valores que estão aqui em cima do numerador, então ficaria 0,1104, ou seja, 0,1104 é a resposta da questão 6. Questão 10. Vamos fazer a questão 10 agora, que é mais interessante, certo? Não vou fazer todas as questões, certo? Só algumas para que você tenha uma ideia de como se fazem essas questões, certo? Questão 10. Então, ele quer o número de algarismos. Número de algarismos de 16 elevado a 8 vezes 125 elevado a 9. Então, a ideia aqui é você conseguir fazer aparecer um 10, né? Porque você vai trabalhar isto usando notação científica, né? Essa é a ideia. Então, o 16 é a mesma coisa que dizer 2 elevado a 4. E o 125 é a mesma coisa que dizer 5 ao cubo. Entendeu? Então, aí você usa a propriedade de potência. Aí vai ser 2 elevado a 32, né? Que é 4 vezes 8, vezes 5 elevado a 27, que é 3 vezes 9. Então agora, como o 27 é a potência menor aqui, eu vou usar como referência. Então, vou escrever agora o 32, que é a potência em cima, como sendo 5 mais 27. Ok? Vezes 5 elevado a 27. Então agora, separa o 2 usando a propriedade de potência. Então 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 27 vezes 5 elevado a 27. Agora eu vou juntar esse 2 e esse 5, né? Elevado a 27, perdão, aqui é 27. Então aqui vai ser 2 elevado a 5 2 elevado a 5 vezes 2 vezes 5 elevado a 27. E então 2 vezes 5, 2 elevado a 5 é 32 vezes
E 2 vezes 5, 10 elevado a 25. Ah, perdão. Não sei por que apareceu 25 aí. É 27. Então, quantos algarismos tem esse número 16 elevado a 8 vezes 125 elevado a 9? Tem 32, seria dois termos, dois algarismos aqui, mais 27 zeros, que é o que está dizendo a potência de 10. Então, você vai ter 29 algarismos. Então, sempre a ideia é essa, você achar uma potência de 10, certo? E o resto dos termos que aparecem aí, você junta, conta os algarismos e a quantidade de zeros, e aí você então tem a quantidade total de algarismos do número, que é um número grande assim, então tem que fazer dessa forma. Questão 11. Então está pedindo a metade de 2 elevado a 22. Bom, a metade é você multiplicar por 1/2. Aí você sempre vai ter a metade. E, portanto, usando a propriedade de potência, como são da mesma base, fica 2 elevado a 22 menos 1. Ou seja, 2 elevado a 21. Isso que é a metade de 2 elevado a 22. Que é um número grande, sei lá que número é esse, né? 12. Então, seria 2 elevado a n mais 2 elevado a n mais 1 mais 2 elevado a n mais 2 sobre 2 elevado a n mais 1. Ok? Onde n é um inteiro natural positivo. É um natural positivo. Bueno, natural. É um natural. Então, está querendo que você simplifique essa expressão aqui. Então, o que é o que vamos fazer aqui? Primeiro, vou separar as potências de 2. 2 elevado a n mais, aqui como está somando, né? Está somando os expoentes. Vou colocar 2 elevado a n vezes 2 elevado a 1, que é 2. Mais 2 elevado a n vezes 2 elevado ao quadrado, porque n mais 2, né? Está dizendo aqui na última. Sobre 2 elevado a n vezes 2, que é 2 elevado a n mais 1. Então, todos esses 2 elevado a n que estão se repetindo, posso fatorar e colocar em evidência. Então, 2 elevado a n, e sobra quem? Como aqui no primeiro termo só 2 elevado a n, sobra 1, né? Mais o 2 elevado a n no segundo termo foi para fora, então sobrou 2. Mais o 2 elevado a n também no terceiro termo foi para fora, sobra um 2 ao quadrado, que é 4. 4. Sobre 2 elevado a n vezes 2. Aí então, como temos 2 elevado a n em cima e embaixo e estão se multiplicando os termos, então posso simplificar esse 2 elevado a n. Aí vai ser 4 mais 2, 6, mais 1, 7 meios. E essa então é a resposta dessa simplificação que estamos querendo, da questão 12. E finalmente, a questão 13 quer saber a relação que existe entre o número de algarismos do termo x, que é 4 elevado a 12 vezes 5 elevado a 20, e y, que é 4 elevado a 14 vezes 5 elevado a 18. Então, vamos fazer cada termo por separado, como fizemos antes, e ver a quantidade de algarismos de x e de y, né? Então, para x, é 2 ao quadrado elevado a 12 vezes 5 elevado a 20, né? Então, isso vai ser 2 elevado a 24, que multiplica 2 com 12, vezes 5 elevado a 20. Aqui, então, separamos, né, pela potência menor. No caso, o 20, que é a potência menor, então ficaria 2 elevado a 4 mais 20 vezes 5 elevado a 20. Agora, isso aqui vai ser 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 20 vezes 5 elevado a 20.
Então aqui posso juntar a potência de 2 e de 5. Então vai ser 2 elevado a 4 vezes 2 vezes 5 elevado a 20. Certo? E isso vai ser 16, que é 2 elevado a 4, vezes 10 elevado a 20. Portanto, digamos que representamos por A o número de algarismos de x, então vamos ter 20 mais 2, 22 algarismos. Agora, para y, então seria 2 ao quadrado elevado a 14 vezes 5 elevado a 18, certo? E então isso é 2 elevado a 28, né, que é 2 vezes 4, 2 vezes 14, vezes 5 elevado a 18. Como 18 é a menor potência, então vamos escrever como sendo 2 elevado a 10 mais 18, certo? Vezes 5 elevado a 18. E agora então, isso vai ser 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 18 vezes 5 elevado a 18. Vai juntar a potência do 2 elevado a 18 com 5 a 18 e fica 2 elevado a 10 vezes 2 vezes 5 elevado a 18. Então, vejamos quanto é 2 elevado a 10, certo? 2 elevado a 10 é 1024. 1024 vezes 10 elevado a 18. Portanto, B, se for o termo de algarismo, a quantidade de algarismo de y, vai 18, 19, 20, 21, 22. 22 algarismos também, porque 1024 são 4 algarismos, mas 18 dá 22. Então é isso, né? Dessa forma, então, finalizo aqui esse pequeno vídeo onde resolvimos algumas questões referentes à potenciação, certo? Até mais.